Olá, pessoal. Obrigado pela presença de todos. É um prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês aqui hoje. Eu me chamo Lucas Cortes, eu sou gerente de contas da Advantech Brasil e atuo no segmento de Embedded Computing, parte de computação embarcada, mais voltado para as áreas de inteligência artificial e IoT. Eu tenho formação em engenharia de produção e trabalho no segmento de tecnologia já há cerca de 10 anos. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Hudson Riolino, trabalho na Advantech na engenharia de aplicação, dou suporte para o time de vendas na área do Embedded e também nessas questões relacionadas à internet, à inteligência artificial e internet das coisas. Bom, a nossa apresentação, o nosso webinar vai ter a seguinte agenda. Nós falaremos inicialmente sobre o conceito de inteligência artificial, trazendo mais para o lado de processamento de imagens. Na sequência, nós definiremos e apresentaremos alguns exemplos de edge computing, computação de borda, um conceito aí que tem crescido de maneira exponencial nesses últimos anos. Em seguida, nós faremos a junção dos conceitos, trazendo a inteligência artificial para as aplicações na borda. E, por último, alguns exemplos de cases de aplicação desses conceitos. Bom, inteligência artificial. Trazendo a inteligência artificial para uma definição bem simples, ela é um ramo de pesquisa da ciência da computação que tem o objetivo de desenvolver tecnologias que simulem a inteligência humana. O raciocínio é um exemplo. Tudo isso através de algoritmos computacionais. E quando nós ouvimos falar sobre inteligência artificial, nós podemos aí imaginar imediatamente o que nós vemos em filmes de ficção, por exemplo, onde a inteligência artificial é movida por robôs autônomos ou coisas totalmente fora da realidade. Mas cada dia esse pensamento, essa ideia, ela vem sendo moldada. A inteligência artificial, ela vai se encaixando nas novas aplicações e agora totalmente possíveis e já sendo aplicadas aí nos mais diversos cenários atualmente. Existem pessoas também que aliam a inteligência artificial à substituição da mão de obra humana por máquinas autônomas, com capacidades de aprenderem e pensarem como nós. E, de fato, alguns trabalhos, algumas tarefas, quem sabe, elas poderão ser substituídas de fato, principalmente ali as quais possuem uma sequência lógica, repetitiva muitas vezes. Mas a inteligência artificial e os humanos andam de mãos dadas. E para que esse processo aconteça, é necessário ter alguém ali que aperte o botão, digamos assim. Então, a verdadeira mudança poderá ser a substituição dos profissionais que não se adequarem, que não se atualizarem e passarem a utilizar a inteligência artificial no futuro. E o mesmo se aplica também às empresas. Então, aí está um ponto de reflexão para todos nós, profissionais ou empreendedores. Será que o nosso trabalho realmente ele não pode ser realizado por algum algoritmo de inteligência artificial aí no futuro? E como que nós podemos nos atualizar de modo a não sermos substituídos? Como nós podemos usar essa tecnologia a nosso favor? Então, são algumas perguntas aí que podemos nos fazer para conseguirmos acompanhar essas mudanças. Agora, voltando para a definição de inteligência artificial, nós precisamos falar de duas coisas fundamentais, de uma maneira bem simples, que são algoritmo e dados. Nós podemos definir um algoritmo como uma receita, ou seja, uma sequência de passos lógicos necessários ali para executar uma tarefa. Então, ele é um conjunto finito de instruções precisas para executar uma ação com o objetivo de resolver algum problema, por exemplo, mas ele depende de dados para ser alimentado e funcionar de fato. A inteligência artificial, então, seguindo esse raciocínio, ela só é inteligente se ela possuir dados para serem trabalhados. Você pode desenvolver o melhor algoritmo. Se você não coletar os dados apropriadamente, simplesmente não existe inteligência. Mas uma vez que ela possuir esses dados, aí sim o algoritmo ele vai poder realizar análises, predições e fazer com que a máquina tome decisões autônomas no lugar do ser humano. E como conclusão desse raciocínio, a definição de inteligência artificial ela está baseada diretamente com a melhoria de processos, podendo atuar em diversos campos, com o objetivo de aumentar a produtividade, reduzir custos e melhorar a qualidade de vida das corporações e da população como um todo.
Agora, trazendo a IA, né, a inteligência artificial, para o contexto atual, através de alguns exemplos reais, como é um campo muito amplo, nós focaremos nesse webinar em apenas uma das aplicações possíveis, que é a parte de visão ou processamento de imagens, né, coletadas por câmeras. Então, os dados que nós trataremos aqui serão basicamente imagens. E apenas para citar algumas possíveis aplicações, nós separamos aqui alguns verticais. O primeiro deles é a Smart City, né, a parte de cidades inteligentes, onde nós temos as aplicações na segurança pública, através do monitoramento de vídeo, com o intuito ali de identificar suspeitos ou procurados através de reconhecimento facial, onde a solução de IA ela vai identificar a pessoa e realizar a análise direta ali no banco de dados de suspeitos para notificar os responsáveis, né, a polícia ou as forças de segurança pública. Isso pode ser visto, né, já é uma realidade e a gente já consegue ver isso em espaços públicos em alguns locais pelo mundo, como estações de transporte ou até mesmo estádios de futebol, né, essa parte de reconhecimento facial ali da torcida, ou mesmo nas ruas. E o mesmo se aplica também para a parte de controle de acesso, né, a ambientes, através do reconhecimento facial com algoritmo de inteligência artificial. Ainda dentro dessa parte de Smart City, nós temos também o monitoramento de tráfego, né, e semáforos inteligentes, onde, com base no trânsito, é possível reduzir gargalos através dos semáforos inteligentes para organizar o fluxo ali do trânsito. É possível identificar locais com maior índice de congestionamentos, acidentes, roubos de veículos, e nisso também conseguir gerar insights para o departamento responsável, né, o departamento de trânsito, no caso, conseguir tomar as providências e realizar melhorias ali nesses locais de modo a melhorar esses índices. No transporte, né, também dentro dessa parte de cidade, existe a possibilidade da parte de reconhecimento de placas de veículos, ali com o intuito de identificar suspeitos também, né, carros roubados, documentação atrasada, ou controle de acesso a estacionamentos através de um banco de dados ali que reúna as placas dos veículos em determinado local. Na agricultura, já é realidade também no campo, onde na agricultura de precisão, a lavoura ela pode ser monitorada através da coleta de imagens, né, câmeras ali ao longo do terreno, e o algoritmo de IA poder gerar insights para apresentar os locais onde os frutos estão mais maduros para colheita, onde eles estão mais verdes, onde que existem pragas ou qualquer outra anomalia ali na lavoura, e dessa forma pode ser gerados ali dashboards, né, ou um mapeamento preciso da plantação para o gestor conseguir tomar decisões e otimizar os seus recursos ali no campo de maneira eficiente. Já na parte hospitalar, né, na saúde, a inteligência artificial ela pode ser aplicada nos hospitais para otimização de recursos, um melhor controle de demanda de pacientes, ou mesmo ali no auxílio à parte de análise de imagens médicas, onde o profissional ele pode ter ali um algoritmo trabalhando em conjunto para identificar anomalias em exames diversos de maneira mais rápida e eficiente que apenas o olho humano. Então, nesse caso, a IA ela consegue trabalhar ali em conjunto com o profissional, né, para agilizar o processo de análise de imagem. Existe também a questão de monitoramento de pacientes em UTI, por exemplo, onde o algoritmo ele consegue identificar ali junto aos equipamentos possíveis alterações na condição do paciente de maneira autônoma, né, e emitir alertas sonoros para a equipe médica tomar ali as providências com relação a essas eventualidades ali com o paciente. Na indústria, as aplicações são várias também, mas uma muito interessante é a parte de análise de qualidade autônoma, onde o algoritmo, com base nas imagens coletadas ali na linha de produção, ela poderá realizar a análise de comparação entre os itens, né, de acordo com os padrões de qualidade definidos ali pelo departamento de qualidade da empresa, e dessa forma as anomalias elas serão identificadas através das imagens e as peças fora do padrão aceitável podem ser separadas ali de maneira automática por robôs e dessa forma
não ter parada de produção, né? Evitar essa questão de perca de tempo. Então, consegue otimizar toda essa análise de qualidade. E ainda dentro da indústria, ali nos armazéns ou nos estoques, já existem os AGVs, né, que são veículos automaticamente guiados para realizar transporte de peças entre locais, entre estoque e produção, por exemplo, ou expedição. Mas esses veículos, eles possuem ali locais determinados para trafegarem através de ondas de rádio ou imãs. Com a IA, ela possibilita a instalação de câmeras de visão nesses veículos e dessa forma os AGVs eles conseguirem passar a trafegar de maneira realmente autônoma ali no espaço, onde ele consegue identificar objetos ou pessoas e dessa forma evitar acidentes ao longo do percurso e também otimizar o trajeto dele ali dentro do armazém, né, ou do estoque, ou seja lá qual for o espaço ali dentro da empresa. E é claro que tudo isso que eu falei vai depender diretamente do desenvolvimento da solução, envolvendo o algoritmo, a rede neural, toda a parte de deep learning desse modelo, e por último a inferência, né, onde de fato ocorrerá a execução do algoritmo na aplicação. Claro que aqui é um overview, né, não é tão simples assim, mas é totalmente possível e já é uma realidade. E para isso, é claro, é necessário tanto a parte de desenvolvimento de software, quanto o hardware também para possibilitar tudo isso. E é aí onde nós entramos. Então, aqui foram só alguns exemplos para ilustrar a inteligência artificial de uma maneira mais prática dentro da realidade atual. Existem milhares de outras aplicações possíveis que podem ser encontradas aí no mercado, e vale ressaltar também que tudo isso terá o mesmo alcance que a criatividade do ser humano, né? Porque as opções são infinitas. E agora eu vou passar a palavra aí para o Hudson, que vai falar um pouco sobre o conceito de Edge Computing. Tá, beleza, Lucas. Obrigado aí. Então, para que isso tudo aconteça, né, são os exemplos que o Lucas apresentou aí, e a gente vai falar um pouco mais desses exemplos mais na frente, há uma necessidade de uma resposta rápida. Então, assim, eu preciso ter uma análise rápida e uma resposta rápida nessas soluções. E, então, ao contrário da computação em nuvem, né, que é utilizada hoje em dia e tem sido utilizada, eu tenho um problema de latência, tem esse processamento na nuvem que acaba dificultando o meu resultado. O Edge Computing, né, e a computação de borda acaba chegando com uma evolução nesse atual sistema de armazenamento e processamento de dados, né? Ele traz todo esse processamento para a ponta e para perto do usuário. Então, ao invés desses dados do cliente estar em uma nuvem a quilômetros de distância, eles vão ser hospedados em dispositivos próximo ao usuário, próximo à solução, que vai gerar menos atraso, eu vou ter diminuição de latência, então vou ter uma resposta rápida para esses dispositivos. Então, todas essas soluções para Smart City, a parte de reconhecimento facial, que normalmente poderiam sofrer essa lentidão, ele acaba diminuindo e até reduzindo esse problema de latência por conta dessa computação que vai estar mais perto do usuário. Então, eles passam a funcionar de formas mais ágeis, rápidas, diminuindo o erro. A tomada de decisão passa a ser imediata, e uma outra questão importante é a redução de exposição desses dados confidenciais, porque os dados vão ser processados nesse PC e só os resultados vão ser enviados e diminuindo essa questão de risco de exposição de dados. Então, a questão do Edge, eu alinho, viu, Lucas? Eu alinho essa questão do Edge, do Edge Compute com a inclusão de elementos gráficos nesses PCs. Então, eu incluo uma VPU, que é uma unidade de processamento de vídeo, que são os chips, ICIs, voltados para essa análise de imagem, e até GPUs, que são gráficos, né, são unidades de processamento de gráficos, nesses computadores de borda,
e eu crio uma rapidez e uma interatividade maior com os usuários. Então, a latência acaba diminuindo. Então, eu alinho essa questão da inteligência artificial, todos esses algoritmos, eu potencializo a minha máquina, meu edge, né? Eu potencializo o meu edge, eu dou uma maior potência para ele de análise de gráfico e de vídeos, e eu consigo ter um melhor resultado. E isso eu posso utilizar em vários segmentos, conforme o Lucas falou, em hospitais, para análise de diagnósticos, questão da Smart City para segurança, monitoramento de tráfego. Então, assim, são todos esses cenários onde eu tenho uma necessidade de ter uma aplicação mais eficaz e uma resposta rápida, eu alinho esses dois conceitos de inteligência artificial mais o Edge Compute, que é o PC na borda, e eu consigo ter uma eficiência muito maior e melhor na hora de escolher minha solução, de formalizar e desenvolver minha solução. Legal, Hudson. É verdade. E só complementando também, né, essa questão do Edge Computing com a inteligência artificial, nessa junção, existem pesquisas, né, inclusive de uma consultoria de tecnologia americana, Gartner, que diz que até 2025, 75% dos dados gerados, eles serão processados na ponta, né? E tudo isso potencializado pelo 5G, né, e pela inteligência artificial. Então, a gente vê que esse momento, 2021, 2022, 2023, é crucial para as organizações atingirem vantagem competitiva lá na frente, onde em 2025 é esperado que o tamanho do mercado de edge computing cresça para mais de 65 bilhões de dólares. Então, agora é o momento, né? Agora é o momento da gente trazer essas inovações e dessa forma conseguir otimizar os processos. É a hora o que você falou, né? É a hora de estruturar isso para conseguir alavancar isso lá na frente, né? Exato, exato. Então, trazendo agora, né, assim como o Hudson complementou, né, trazendo a inteligência artificial para a ponta, né, para o Edge, entrando na parte já mais específica de aplicação, né, treinamento, inferência, a gente vai falar um pouquinho, antes de entrar nos cases, né, nos cases práticos de aplicação, nos quais nós apresentaremos alguns dos nossos produtos aí nas aplicações, mas agora nós vamos definir de uma maneira bem simples e direta o que é treinamento e o que é inferência em uma aplicação de inteligência artificial na borda. Então, depois do algoritmo ali já desenvolvido com um objetivo pré-definido, por exemplo, o reconhecimento de objetos, né? Então, ele precisa aqui no caso de uma plataforma computacional, a gente pode considerar um servidor, por exemplo, para ser treinado no que chamamos de deep learning, né, ou aprendizado profundo. E como isso vai depender de um alto processamento de imagens, ele necessita geralmente de GPU. Né? GPU é uma unidade de processamento gráfico, geralmente utilizada em placas de vídeo, que possibilitará ali o processamento de um alto número de dados, no caso imagens, para realização do treinamento do modelo. Com esse treinamento, o modelo ele vai passar a identificar de forma autônoma o que são os objetos, de acordo com as imagens que foram processadas no treinamento. Então, uma vez que o modelo ele é treinado para aquela determinada aplicação, ele passa para a plataforma Edge, na borda, próximo à aplicação, que de fato vai receber os dados reais coletados por câmeras e vai realizar a inferência. E o que é a inferência? Né? Basicamente, inferência é a chegada em uma conclusão a partir de premissas, né, do que já foi definido anteriormente. No nosso caso aqui, com base no que já foi treinado e aprendido por esse modelo. Então, o PC de borda ele vai conseguir processar as imagens no local, através de chips VPU, e apresentar os resultados para o usuário. Tudo isso na borda, sem a necessidade de mandar as imagens ali para um sistema de nuvem tradicional primeiro, e ter a questão que o Hudson comentou, né, latência de rede, precisar ali de uma largura de banda e tal, em infraestrutura. Então, tudo isso vai ser processado na borda. E se esse PC de borda ele estiver conectado ao servidor ali de treinamento ou nuvem, via rede, o modelo ele pode ser treinado constantemente com base nas imagens coletadas. Mas se ocorrer um problema de conexão, por exemplo, o PC de borda ele poderá ali continuar realizando a inferência normalmente e apresentando os resultados para o usuário. E como eu falei de VPU aqui na inferência, VPU é um chip, né, uma unidade de processamento de visão,
e é responsável por potencializar o processamento das imagens coletadas no computador. Então, ele é um tipo específico de acelerador de inteligência artificial. Ele é projetado para acelerar tarefas de visão de máquina, dividindo ali a carga com a CPU e possibilitando que o PC consiga realizar outras aplicações ao mesmo tempo, sem sobrecarregar, né? Sem sobrecarregar, no caso, o processador. No caso aqui, nós estamos falando de VPU Intel Movidius, que são já embarcados nos nossos PCs, ou seja, nossos equipamentos nessa linha já possuem essa configuração de VPU já embarcada, já integrada ali no hardware. E quando falamos de hardware também, sempre existe ali o convencional, né, o genérico, e o específico desenvolvido propriamente para determinada aplicação. No nosso contexto aqui, nós estamos falando de hardwares específicos para aplicações de inteligência artificial, no caso. E essas plataformas, né, elas já possuem um alto poder de processamento, VPU ou GPU, aliado a uma estrutura robusta de hardware industrial para atuar em ambientes agressivos em termos de temperatura, vibração, partículas no ar, ali como poeira, e até mesmo para suportar o manuseio do operador, que às vezes não tem nem treinamento, né? Pode acontecer dependendo da aplicação. E até porque quando nós trazemos a aplicação para a borda, como o Hudson explicou, esses ambientes eles podem não ser controlados e, consequentemente, necessitam de um equipamento mais robusto para trazer confiabilidade para a aplicação, e é aí onde entra a nossa proposta de valor. Agora, entrando aqui nos cases, né, nas situações reais de aplicação, nesse primeiro, nós temos aí o nosso Edge AIR200, ele já possui 2 VPU Intel Movidius já integrado, e ele está aqui em uma aplicação de LPR, que é a parte de reconhecimento de placas de veículos, onde uma câmera IP ela está coletando os dados e a inferência está sendo realizada aqui no AIR localizado em um local próximo à aplicação. Essa solução ela pode ser utilizada para vários cenários. Nós podemos citar controle de acesso a locais, a estacionamentos, ou até mesmo a parte de segurança, né, onde é possível identificar se a procedência do veículo, a parte de documentação, se o veículo tem alguma queixa de roubo. Então, esse equipamento em específico, ele é fanless, né, ele não possui ventoinhas aqui, e o calor é dissipado diretamente no chassi através de dissipadores térmicos. E isso torna ele apto a atuar em ambientes de menos 20 graus até 60 graus Celsius. Esse comparativo ele foi feito com base na experiência de um cliente. Ele utilizava um PC convencional e uma aplicação de reconhecimento de placas. E a configuração que ele utilizava de hardware era bem parecida com a IR200, né? Utilizando um Core i5 aqui com 8 GB de memória RAM, sistema operacional Windows 10 e rodando um software de reconhecimento de placas de veículos. A única diferença, né, básica, com exceção da questão de robustez, do AIR ser um hardware industrial e o que ele utilizava não, tem a questão da VPU também, que no caso do PC dele, ele não utilizava VPU. E na aplicação sendo executada diretamente no processador, como era realizada, o equipamento dele utilizava 100% da CPU com apenas 2 canais e consumia uma potência de 43 watts. E teve também alguns problemas com manutenção preventiva, porque o ambiente era agressivo, tinha bastante partículas ali no local, então acabava tendo que fazer as paradas preventivas para fazer limpeza das ventoinhas, e passando a utilizar o AIR200, com a inferência sendo realizada no chip VPU, ele passou a utilizar 77% da CPU, com o dobro de canais disponíveis, né, no caso 4 canais, e consumindo 14,7 watts a menos. Porque porque a tecnologia VPU ela consome pouca energia também. E ele não teve mais os custos ali com manutenção preventiva, uma vez que o PC é fanless, então ele pode trabalhar em altas temperaturas e é blindado para essas partículas no ar. Isso forneceu para ele maior desempenho, maior performance, um menor consumo de energia e acabou ali com os custos de manutenção também.
Nesse próximo case, Hudson, você gostaria de comentar aí sobre esse case? Sim, sim. Então, falando agora um pouco de controle de acesso, tá? A gente tem o AIR100, que mantém essas características todas que o Lucas falou, de robustez, de questão de temperatura, o fato de ser um PC fanless, e ele também já tem integrado, né, uma placa VPU da Movidius para fazer análise de reconhecimento facial, justamente para que haja, para que eu consiga fazer esse controle de acesso. Então, basicamente, eu consigo reconhecer a face da pessoa que está visitando o meu escritório, alguma coisa do tipo. Eu consigo coletar as informações do comportamento desse cliente ou desse visitante, eu consigo verificar o horário, saber exatamente que horário que ele chegou, que hora ele saiu, a idade, o sexo. Então, se eu não tenho, por exemplo, uma identificação dessa pessoa, mas pelo menos eu sei o horário que ela chegou, eu sei a idade, o sexo, então eu consigo controlar tudo isso e até a questão do controle, propriamente dito, do controle de acesso. Com algumas, com um cadastro prévio, por exemplo, ele vai fazer a comparação da foto e vai me dar o nome da pessoa. Então eu vou conseguir controlar essas informações a partir da imagem do rosto, isso tudo sem contato, então fica algo mais dinâmico. Então, alinhado a isso, eu tenho um outro PC que seria a parte de controle, que seria a parte de armazenamento desses dados para que eu consiga criar criar eventos, armazenar esses dados, então, na ponta, o Edge, né, que seria o IR100, capturando essas informações, me mandando só o resultado, que seria para uma nuvem ou para um servidor local. Então, eu tenho aqui bem um exemplo do Edge A trabalhando e algo mais potente para armazenar esses dados e me criar tendências, criar relatórios, então tudo isso com as informações vindas da ponta, tá? Um outro cenário que a gente tem, né, que é a parte de segurança. Alinhado a essas questões de controle de acesso, eu tenho também a questões de vigilância. Como o Lucas falou anteriormente, lá nas questões de inteligência artificial, facilmente eu consigo analisar objetos, reconhecer tipo de objeto, pessoas, animais, o tipo de carro. Então, tudo isso eu consigo alinhar a questão de segurança dos edifícios ou da minha casa. Então, eu consigo, por imagem, verificar esse tipo, todas essas características. Um exemplo que a gente colocou aqui, por exemplo, é reconhecimento de arma de fogo. Então, se a pessoa estiver portando uma arma de fogo e for verificada pela câmera, ela gera um alerta. Eu consigo criar cercas virtuais. Se a pessoa passar dessa cerca, ele vai criar um alerta. Consigo verificar tipo, se a pessoa está de capacete ou não, por exemplo, numa loja. Se a pessoa entra dentro da loja com capacete, eu consigo verificar e já gerar um alerta. Questão de arma de fogo. Então, tudo que eu consigo reconhecer que possa ser fora de um padrão, eu consigo potencializar dentro desse equipamento, né, nesse meu algoritmo, e fazer essa análise e me gerar alertas. Nesse caso, a gente colocou o AIR101, que é um PC fanless, que tem um processamento razoável, e eu potencializo essas análises de vídeo através do CFTV. Eu posso até aproveitar o CFTV que já existe. Então, se já tem um circuito fechado de TV, eu consigo capturar essas informações dentro desse equipamento e fazer essa análise com o algoritmo ali dentro, potencializado pelo chip Movidius da Intel, ou no caso da VPU, e fazer esses alertas e gerar esses relatórios para que eu tenha uma segurança maior. Isso tudo sem contato, analisando as imagens de 4x7, então é bem tranquilo, é bem legal de ver essas questões aí, né, funcionando. Bom, aqui a gente tem uma inspeção de qualidade autônoma, ela sendo realizada por um robô em uma linha de produção de canecas revestidas em esmalte, aqui no caso. E a câmera instalada no robô, ele coleta as imagens das peças e envia para o IR300, que está aqui ao lado, e ele vai realizar o treinamento do modelo com base nas especificações e requisitos de qualidade da empresa. Esse modelo, ele retorna para o robô, né, treinado, e que vai poder ali, fornecer para o robô a condição de realizar a separação dos itens de acordo com a qualidade especificada anteriormente. Para realizar esse treinamento, o AIR300 aqui, ele utiliza de tecnologia GPU
específica para aplicação de inteligência artificial. Esse equipamento ele dispõe de processador Core 7, mais a GPU NVIDIA Quadro, aqui no caso, 4 portas de rede para conectar as câmeras IP e fornecer a largura de banda necessária ali para a aplicação, e capacidade de armazenamento também de até 20 TB. Então, esse equipamento, como ele tem compatibilidade também com a parte de GPU, ele pode ser considerado um híbrido. Ele pode tanto realizar inferência em determinadas aplicações, quanto treinamento, né, que é esse caso aqui, recebendo essas imagens, comparando, né, fazendo ali toda a parte de treinamento e fornecendo ao robô ali para realizar de fato a separação através dos braços mecânicos das peças que estão ok, né, que estão de acordo com as normas de qualidade daquela linha, e as peças que possuem trinca ou qualquer outra anomalia ali que faça com que seja rejeitado pelo departamento de qualidade. Agora, nesse último case, nós temos o AGV, né, que eu até comentei agora há pouco, lá na parte de indústria. Esse AGV, ele foi instalado aqui um módulo de aceleração Vega 330, no caso, da Advantech. Essa placa Vega, ela é um módulo de aceleração, ela já possui a tecnologia VPU, né, os chips VPU movidos da Intel já embarcados, o que possibilitou a esse AGV, através de visão de câmera, trafegar de forma autônoma ali dentro do espaço, dentro do armazém, e fez com que ele conseguisse desviar de objetos e pessoas, evitando acidentes. Como essa tecnologia ela consome pouca energia, ela não afeta de maneira tão significativa a bateria do veículo também. Esses módulos, né, as Vega, elas podem ser instaladas em qualquer equipamento, através de conexões PCI Express ou mini PCIe. No caso aqui, o AGV ele não é de fabricação da Advantech, né? Nesse caso, a gente só forneceu a Vega, né, para potencializar a utilização de inteligência artificial dentro desse veículo. Então, se a gente for pensar, é possível tornar qualquer equipamento ali apto a realizar a inferência através desses módulos VPU. A diferença é que a linha IR, né, que a gente está apresentando, ela já possui toda a estrutura de dissipação de calor e também a parte de robustez necessária para ambientes onde um equipamento convencional apresentaria problema muito rápido, até porque, na maioria das vezes, essas aplicações são 24/7, né, e demanda aí de uma configuração de hardware mais robusta. Aqui são as especificações dessa linha IR. Essa linha ela foi escolhida para a gente falar aqui no webinar de hoje. Nós possuímos outros modelos com outras configurações e tecnologias também. Essa linha, ela já possui os VPU, né, os chips VPU da Intel, que a gente comentou, os VPU movidos. Eles já têm essa configuração de hardware já embarcada, o que os torna, de fato, um edge para aplicação de inteligência artificial. E o AIR300, ele possui também essa parte de compatibilidade com o GPU para realizar treinamento de modelo, o que o torna aí um híbrido, né, tanto para inferência quanto para treinamento também. E dentro desse contexto, nós estamos aí também à disposição para discutir possíveis cenários, indicar os equipamentos mais indicados de acordo com a aplicação, né, ajudar a entender a demanda, seja ela dessa parte de edge computing, inteligência artificial, né, que foi o que a gente falou hoje, ou qualquer outra demanda de hardware. Nós conseguimos ajudar aí com um portfólio de mais de 7.000 produtos. E caso alguém queira conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, né, sobre os nossos produtos, os nossos contatos eles estarão no fim da apresentação e através do nosso site também, www.advantech.com.br, na aba Produtos, você pode ter acesso ali a todo o nosso portfólio.